este é mais um Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável, e hoje vamos falar sobre vacinação. Estamos aqui para conversar com a doutora Márcia Faria Rodrigues, pediatra. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também com a Ana Paula Valeiras, que é diretora do Departamento da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Santos. Muito obrigada. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês e espero que a gente faça um programa que possa fazer a diferença aí na vida das pessoas. Sem dúvida, eu acho que a gente pode começar falando a respeito da vacinação. Quando se é um bebê, já se começa com aquele calendário vacinal e depois, ao longo da vida, tem várias carteiras de vacinação que várias vacinas que a carteira de vacinação precisa ser atualizada. Queria que a senhora explicasse, doutora Márcia, qual que é a importância da vacinação desde criança. Todo mundo, quando fala em vacinas, lembra de pediatra, né? Acho que é isso que eu estou fazendo aqui. Porque o pediatra é o que é mais ligado em vacinação. A gente tem isso na cultura. Na verdade, o meu professor Eduardo Marcondes, que era o chefe da pediatria do Hospital das Clínicas, já não está mais entre nós, mas enfim, ele sempre falava, se você atendesse uma criança e não olhasse a carteira de vacinas, você estava reprovado. Reprovado, porque isso é essencial na vida de uma criança. E a gente sabe que as crianças são as que são mais favorecidas em termos de vacinação, pois com as vacinas nós reduzimos o quê? A mortalidade infantil. Então, com o pediatra a gente pode contar. A gente tem certeza de que ele vai olhar a caderneta de vacinas e que vai recomendar as vacinas que são adequadas para cada idade. E a gente também pode contar com as mães, porque as mães obedecem o pediatra, pelo menos ao pediatra. Depois, né, fica mais difícil, né, Ana Paula? Porque nem no pediatra vai mais. É verdade. Passou dos 2 anos, as crianças não vão mais nem no médico. A não ser que tem algum problema. Que tem algum problema. E aí vai no pronto-socorro, ninguém lembra de olhar a caderneta de vacinas, e aí eu acho que começa o grande problema, né, Ana Paula? O grande problema ainda é a prevenção. As pessoas ainda estão muito focadas na doença e não fazer a prevenção dessas doenças. E a vacinação é a única maneira que a gente tem de prevenir algumas doenças que são imunopreveníveis, e é importante não parar só na carteira até os 2 anos de idade, mas sim depois continuar. Hoje a nossa grande dificuldade são os adolescentes. Já visto aí que nós estamos com a vacinação da dengue, né, pelo SUS, e ainda está uma cobertura vacinal baixíssima, porque não procuram de 10 a 14 anos. Né? E é uma vacina que não pode dar dentro da escola, porque, por exemplo, a HPV, nós conseguimos fazer essa vacinação dentro das escolas. Então, a nossa cobertura vacinal foi para mais de 100%. Porém, a vacina da dengue é uma recomendação do Ministério da Saúde que não pode fazer extramuro, não pode fazer fora do serviço de saúde. Então, essa a gente tem muita dificuldade porque os pais irresponsáveis não levam esses adolescentes para tomar a vacina. Até aproveitando para falar com vocês a respeito das vacinas mais importantes e mais comuns que se aplica desde criança, passando pela adolescência até a vida adulta. Então, a vacina que mais salva vidas no mundo, que mais salvou vidas nos últimos 50 anos, é a vacina do sarampo. Sarampo. Né? É uma vacina que não falta, nunca tem falta, né, Ana Paula? Não tem falta. Não tem falta, e, no entanto, de vez em quando a gente pipoca aí com sarampo, porque as pessoas também esquecem das doses, principalmente das doses de reforço. As pessoas o grande problema são as doses de reforço. Às vezes toma até a primeira dose, mas depois não dão continuidade. E o sarampo é uma doença que está acontecendo, né, fora do país. Né? A gente tem surtos epidêmicos em alguns países, né? E isso, por exemplo, Japão. E isso é bem preocupante, ainda mais que nós somos uma cidade portuária, uma cidade turística que vem navios de todos os lugares do mundo, e a gente não está... A gente fica suscetível, né, a contrair essa doença aqui se a gente não tiver prevenido. Nós temos muitos casos de sarampo na Europa. Sim. Muitos casos, né? Então, isso foi tudo por causa de fake news, e a gente não conseguiu ainda se recuperar. Nós tivemos toda uma geração... Agora não, as crianças pequenas estão se vacinando direitinho. Sim. Mas nós tivemos uma geração, que deve ter agora uns 30, 40 anos, que passou por uma geração de fake news, de vacina, e que não se vacinou. E aí você resgatar essas pessoas, como ela estava falando, vacinar adolescente, adulto, é extremamente difícil. E são essas pessoas que mais se expõem, né? Adolescente, então, vai em balada, divide copo, dá um golinho no guaraná dela, fica em lugar aglomerado, viaja porque tem saúde, faz intercâmbio. E são essas pessoas que estão muito expostas e que não estão vacinadas. O exemplo da dengue é incrível. Porque nós temos um problema sério de falta de memória, sabe? Porque assim,
eu tenho uma clínica particular e o povo enlouquecido por causa da vacina da dengue. Fazendo fila Em janeiro, fevereiro, e a vacina tem uma produção muito limitada. Quando chega pra gente é uma miséria, vocês recebem muito, muito mais. E mesmo assim tiveram que escolher para quem ia dar, muito. Né? Para escolher um público. E aquela loucura. Aí, quando a prefeitura, o governo abriu para uma determinada faixa etária, como assim? Porque tinha que ter aberto para mais gente? Porque só os adolescentes, não sei o quê? Bom, nem os adolescentes estão indo tomar vacina. Por quê? Porque esfriou, aí a dengue dá aquela amainada, ninguém mais lembra de nada, a gente tem um problema gravíssimo de memória do povo. E o grande problema é que esses adolescentes, que foi por isso que o Ministério da Saúde escolheu de 10 a 14 anos, eles não tiveram contato com nenhum tipo de vírus da dengue, que são 4 subtipos, né? E eles não tiveram contato em outras epidemias, porque eles não estavam aqui, né? Por exemplo, 2010, 2013, que foi quando a gente teve muitos casos aqui no município. E esse é um problema que, mesmo assim, eles tendo essa grande chance de contrair as doenças, as pessoas não vão se vacinar. Mas quando a gente teve a pandemia recentemente, em 2020, começou, todo mundo pensou que as pessoas iriam mudar de comportamento para tudo, principalmente para a questão da vacina. Tanto se pedia vacina, você falava, nossa, se tivesse vacina antes, não teria morrido tanta gente. Mas depois se disponibilizou a vacina, ainda tem vacina e até de perguntar, Ana. Hoje em dia, o problema é o inverso. Falta público e as prefeituras têm que sempre chamar, avisar na imprensa, fazer campanhas para as pessoas irem tomar. Por que será que isso acontece? A imprensa tem sido, assim, a nosso parceiro, né, o nosso braço direito, para fazer a divulgação de que essas vacinas são necessárias, que nós temos em todas as nossas unidades. As unidades estão abrindo, inclusive, aos sábados, para que aquela desculpa, né, que os pais não poderiam levar porque fechava durante a semana, aos sábados a gente tem também as unidades abrindo, e mesmo assim as pessoas ainda não estão procurando. A gente teve uma pequena melhora esse ano, mas a gente teve problemas, né, com as fake news, como a Márcia falou. Nós tivemos problema de pessoas falando coisas horríveis sobre a vacina, Ou da seja, Covid. Não aprendemos nada com a pandemia. Não aprendemos. E é muito interessante, isso não é só no caso da vacinação, a gente começa a observar também o comportamento das pessoas, né? A gente tem conversado muito isso. Ficou um egoísmo maior, um individualismo maior. Aquilo que a gente pensou que as pessoas iam aprender com tanto sofrimento como nós sofremos com a Covid, isso infelizmente não teve aquela resposta que nós esperávamos positiva que iria ter. Em relação às vacinas, nós temos todas as vacinas, estamos com um desabastecimento da vacina varicela, porém a gente conseguiu a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, então as crianças não ficaram desassistidas, né? E temos o problema da vacina antirrábica, que é contra a raiva, que é uma vacina que ela é dada em alguns momentos específicos quando tem mordedura de cães, né? E essa também a gente tem que fazer uma estratégia em algumas unidades, porque quando você abre um frasco, só tem 2 doses, só pode utilizar esse frasco 6 horas, então a gente não pode desperdiçar. Mas a gente não tem perdido a oportunidade de vacinar quando essas pessoas procuram. Mas, infelizmente, ainda há uma baixa procura. Doutora, como a senhora enxerga isso? No serviço público, você vê que a vacinação, ela existe, mas as pessoas não procuram. Em contrapartida, muitas vezes as pessoas lotam as clínicas particulares atrás de algumas vacinas, como, por exemplo, já tivemos algumas ondas, digamos assim, de epidemias ou de doenças que mereciam mais atenção, gripe, HPV... dengue. Tem 2 problemas aí. Primeiro, que formar fila numa clínica particular é fácil, né? Basta uma meia dúzia de pessoas, porque a clínica é pequena. Essa mesma quantidade, se tivesse no serviço público, seria uma quantidade muito pequena. Então, acaba se concentrando muito por causa disso. Agora, o que é muito interessante em relação à cobertura vacinal é que eu vejo isso no consultório, porque eu também olho as carteirinhas, e aqui fica um apelo para tudo quanto é médico, gente, de tudo quanto é idade, tá? Médico que atende criança, médico que atende idoso, que atende adulto, que atende mulher,
Olhem as cadernetas de vacinas. Nós estamos com as gestantes com menos de 50% de cobertura de vacina contra a gripe e coqueluche, que é uma doença que está voltando, que é a tosse comprida. Então, a gente tem que pegar a caderneta de vacinas e olhar. É uma obrigação do médico. É uma obrigação. Deveria ser uma obrigação de todo profissional de saúde, né? Mas está no Código de Ética Médica, ela está no Código de Ética Médica. Você tem que usar o melhor do avanço da ciência em prol da saúde do seu paciente. Se você não fizer isso, é antiético. Até queria, queria aproveitar para a gente fazer um alerta. Nosso podcast também traz notícia fresquinha. A Organização Mundial da Saúde acabou de fazer um alerta dizendo que o investimento em vacinas pode reduzir o uso de antibióticos em até 22% e que o índice representa cerca de 2,5 bilhões de doses diárias de antibióticos a menos. Pergunto primeiro para você, doutora, para você que tem uma clínica particular, a economia, entre aspas, de doses, a aplicação, ela acaba sendo importante justamente porque não é sempre que o particular tem acesso quanto ao público. Como fazer essa conscientização? Então, vacinar é sempre mais barato do que tratar, seja qual for a doença. Ela é sempre custo-benéfica, sempre. Ela pode ser mais custo-benéfica para algumas idades do que para outras. Por exemplo, se você pegar uma vacina da gripe, ela é mais custo-benéfica para o idoso, mas ela também é custo-benéfica para mim. Sim. Não é que tem saúde, para você que tem saúde, mas ela é sempre custo-benéfica. Mas, quando a gente pega uma carteirinha, que eu pego, e vejo que tem faltando alguma vacinas, e isso já tem estudo também, depois a gente pode comentar, raramente é porque a pessoa é contra a vacina. A maioria das vezes ela não lembrou, ela se esqueceu, aí ela fala, mas precisava, eu falo, mas mãe, tá escrito aqui a lápis, olha, que ela tinha que ter feito isso no tal ano. Nossa, quer dizer, ela traz a carteirinha para mim, ela sabia que eu ia olhar, mas nem ela abriu para ver que tinha lápis lá, um agendamento que ela precisava ir. Então, essa coisa do fake news, do antivacina, é uma minoria muito pequenininha, muito pequena mesmo. Ainda bem. É que essas pessoas fazem muito barulho. Meu pai sempre falava isso, quando eu passava uma motocicleta com escapamento aberto na praia, eu falava, esses motoqueiros, ele falava, pode parar. Esse motociclista, porque assim, se todos os motociclistas passassem com escapamento aberto, ninguém ia conseguir viver nessa cidade. Então, essa minoria faz um barulho grande, mas eles não têm muito sucesso. Então, na verdade, é a gente lembrar. Eu acho que, de novo, volta no papel do médico, volta no nosso papel de saúde, do profissional de saúde, de olhar essas cadernetas e lembrar essas mães, porque elas estão se esquecendo disso. Principalmente quando a criança fica mais velha, tá? E uma coisa que foi falado no Congresso também, teve a Jornada Nacional de Imunizações, foi lá em Recife o mês passado, e foi falado, a coisa que mais influencia negativamente a vacina é quando um determinado médico fala para não tomar uma determinada vacina. Essa é a pior situação. E temos muitos médicos ainda falando isso, né? Que não é para tomar a vacina. E a gente pode lembrar de que pessoas mais jovens adultas, hoje elas não têm a sua carteira de vacinação. Eu lembro, por exemplo, a minha carteira de vacinação, a minha mãe guardava direitinho, bonitinho, quando ia no médico sempre tinha. Hoje você pergunta, a gente faz muita busca ativa, né, das crianças, vai de casa em casa com os agentes comunitários, lembrar que está faltando a vacina, elas nem acham a carteira de vacinação. Isso é um documento. Existe um sistema? Existe, a Prefeitura de Santos tem um sistema informatizado e hoje a gente tem todas as vacinas que estão lá e depois isso é mandado para o governo federal, né? E aí você tem com toda essa atualização dessa carteira. Porém, a gente pega os jovens adultos que não pegaram essa época ainda de informatização e os dados se perdem, né? Eu tenho a minha carteirinha lá amareladinha. Mas até porque é um documento, a pessoa tem que cuidar, né? Como cuida de um RG, de uma carteira nacional de habilitação, ela tem que cuidar. E hoje a gente já tem pelo Ministério todas essas vacinas, elas vão para o gov.br, onde você pode ali, quando você puxa os dados através do CPF, que hoje é todinho feito através do CPF, a gente consegue saber quais são as doses que você tomou e fica todo registrado lá. Não é mais aquela época, né, que a gente tinha no papel, na policlínica, que tinha um espelho onde a gente transcrevia a carteirinha. Era coloridinha, a minha tem lá rosinha. E mesmo se tomou no particular, todas as vacinas que são feitas lá na clínica,
a gente tem que jogar no sistema e fica lá gravadinha. E é lindo, porque você pega umas crianças assim, tem o quê? Uns 3 anos isso? Tem mais, tem uns 5 anos já. Essas crianças que nasceram nessa época, você puxa lá no Gov, você vê assim a lista lindinha, sabe? Então, assim, é uma coisa muito legal. Nós ficamos assim, até emocionados quando a gente vê uma carteira toda arrumada, lá informatizada. É muito legal. Tá vendo? O óbvio precisa ser dito muitas vezes. E aí até pergunto para vocês. A vacina, ela salva vidas. E, doutora Márcia, como conscientizar? Desde pequenininho, do pré-natal, já que é necessário que a vacinação, desde quando o bebezinho ali nasce, ele já precisa sair do hospital com algumas vacinas. Isso. Depois, já nos primeiros dias de vida, ter outras vacinas e ao longo da vida. Porque eu acho que muitas vezes se fala tanto a respeito de vacina e aqui no Brasil somos privilegiados. Temos vacinação de graça em muitos momentos. E para você ter ideia, nós da Vigilância, nós temos as visitadoras sanitárias, né? Então, são enfermeiras, técnicos de enfermagem, que visitam todas as maternidades, todos os dias. Então, cada uma tem o seu território e elas fazem o levantamento, né? Se vai tomar vacina, se não vai. E depois faz toda a orientação vacinal e, inclusive, já marca o retorno na policlínica, né? Que é a nossa unidade básica, para ela retornar com o pediatra, com a criança, após os dias que são necessários para retornar. Então, esse trabalho vem sendo feito, mas às vezes a gente ainda tem as faltas. É quando o agente comunitário entra e chama novamente essa mãe, né, com essa criança. A gente faz a mesma coisa, né? A gente faz em 2 hospitais, a gente faz na Casa de Saúde no São Lucas, a gente visita cada mãe que nasce, né? E depois a gente chama essa mãe aos 2 meses, que é a próxima vacina, para que ela faça as vacinas, né? E se ela foi para o serviço público, a gente coloca que foi para o serviço público que está indo lá, mas para que a gente tenha certeza de que essa mãe está seguindo. Mas, de novo, no primeiro ano de vida, a gente até que está bem, né, Ana Paula? Nós estamos bem. Bem. O problema é depois. O problema é depois. A dose dos 5 anos, a maioria esquece. E adultos? Vamos falar um pouco da vacinação para adultos, porque eu acho que muitas vezes os adultos dão mais trabalho do que as crianças. Adulto dá. Então, como fazer, por exemplo, as pessoas mais velhas, ainda entrando também na melhor idade, ter a conscientização de que a vacinação é importante. A gente escuta muito, por exemplo, na vacina da gripe. Não vou tomar vacina da gripe porque eu vou ficar gripado. Como tirar esses mitos da cabeça das pessoas? Acho que primeiro o médico tem que falar, né? Que tem que tomar. Tem que falar, a mídia tem que falar, tem que mostrar os casos que estão acontecendo. As pessoas começam a procurar mais as vacinas, por exemplo, de influenza. Nós começamos em abril desse ano, começamos antes. Nem atingiu a meta, né? Não atingiu, principalmente das crianças. Recebi hoje o teste de influenza A positivo, tá? Então, está acontecendo a doença. Os idosos não estavam vacinando como eles iam antigamente, que eles ficavam na fila, aquela confusão, 6 horas da manhã já estavam na fila. Esse ano a gente viu totalmente atípico. E o que aconteceu? Quando começou a ter óbito por influenza, pela gripe, aí eles começaram a ir para tomar vacina. Então, os idosos a gente conseguiu. Mas, e o meio termo ali? É muito difícil. Muito difícil. O que aconteceu também, assim, um pouco, é que as pessoas perderam um pouco a confiança na vacina, porque a gente estava muito acostumado que nem vacina de sarampo, é uma vacina quase 100% eficaz. Quer dizer, até pode acontecer da pessoa tomar a vacina de sarampo e ter sarampo, mas é muito raro. Agora, nós temos vacinas cada vez mais que são vacinas de proteção parcial, tá? Então, que são vacinas para evitar casos graves. E os nossos avós falavam isso. Toma vacina, bem, porque se pegar, pelo menos pega fraquinho. Verdade. E a gente precisa aprender isso, gente. Quer dizer, deu influenza positivo, mas como é que você tá? Eu tô bem, eu não tive febre, não sei o que, eu só sei porque fulano teve. Então, as pessoas se esqueceram que essas vacinas existem e muitas delas, como é o caso da influenza, como é o caso da Covid, como é o caso da própria vacina contra a dengue, não é? São vacinas de proteção parcial, ou seja, elas podem não evitar totalmente a doença, mas elas evitam sim os casos graves. Sim. Então as pessoas precisam entender isso. E outra,
Vacina contra a gripe não tem vírus vivo. Vacina de sarampo, que todo mundo adora, ninguém reclama. É vírus vivo. É vírus vivo. É o vírus contrário. vivo. O outro que é morto, esquartejado. Esquartejado. A gente fala, é morto esquartejado. Ele não causa gripe. A pessoa fala assim, eu peguei gripe por causa da gripe. Eu falei assim, e quando você tomou vacina da hepatite, doeu o fígado. E quando você tomou vacina da meningite, você ficou com meningite. É que na vacina da gripe, ela é para influenza A, influenza B. Ela é específica para influenza. Mas existem outros vírus circulando nesse período sazonal, onde tem mais gripe, onde o tempo começa a ficar vacina, mais... né? Que quando está o tempo mais fresco, as pessoas ficam mais confinadas, mais aglomeradas. Tem rinovírus, adenovírus, tem um monte de vírus. E aí a pessoa acha que ficou resfriada ou gripada por conta da vacina. E não foi, é porque ela já estava com outro vírus a caminho, né? Não era a influenza. A influenza é muito mais séria. E outra, leva uns 15 dias para fazer efeito. Sim. Quer dizer, nesses 15 dias, e a gente vacina, como ela mesma falou, na época da gripe, então ela pode sim pegar gripe nos primeiros 15 dias, porque ela não está protegida ainda. Então, a gente precisa levar essa informação para as pessoas, que é o que você está fazendo aqui, mostrar para as pessoas que a vacina é segura, ela não é 100% eficaz, mas ela protege sim dos casos graves. Nós tivemos no norte, agora eu me esqueci, foi no Amapá, 10 crianças que morreram de gripe esse ano em fevereiro. Foi. Nenhuma tinha sido vacinada. Nenhuma das crianças que morreram tinha sido vacinadas. Nenhuma. Verdade. Sabe? Então, a gente precisa saber que a vacina ela é eficaz, sim. Ela protege casos graves, sim. Precisa se vacinar. Mas não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Vocês são da área da saúde. Ultimamente, de uns, talvez, 10 anos para cá, a vacinação no nosso país, ela transformou-se em outra coisa. Muitas vezes por um viés mais político do que por um viés de saúde propriamente dito. E aí, muitas vezes, o governo que estava reclamava do que não estava. E o que não estava, um falava do outro, mas quando tinha a oportunidade de fazer alguma coisa, a gente via o que, de repente, virou uma acontecendo bandeira agora. Política. E isso não deu certo, né? Tanto é que quebrar isso ainda está muito difícil. E outra coisa que eu acho que é interessante, acho que a Márcia pode concordar, nós tivemos muitas vacinas chegando e as pessoas tomando. Chega uma hora que você escuta as pessoas falar, eu não quero mais tomar vacina. Aí você fala, mas essa não é para Covid, essa é para influenza. Mas eu já tomei tantas, tomei 5 de Covid, eu não quero tomar. E aí você explicar que não é por causa disso. Houve assim... Mas aí falando no 5 de Covid, bom ponto. Será que não falta uma atualização da vacinação de Covid? Vou falar por mim, tenho 39 e só tomei o ano passado. Não tomei esse ano porque não tem disponível. A sua vacina vai ser uma vez por ano. Então, mas será... Não houve ainda acima esse de ano? 60 anos, não. Acima de 60 anos, você vai ser de 6 em 6 meses. Esse ano, sim, teve a vacina monovalente, que é a moderna, vacina moderna, que o Ministério disponibilizou, está em todas as unidades. Mas está com público limitado. Não, mas só tem público limitado, acima de 60 anos, Exato, porque não tem a quantidade suficiente. Mas o ideal seria tomar. Será que não falta essa vacinação para todo mundo? Então, o problema é o seguinte, não tem produção. Por exemplo, eu queria ter vacina para dengue na clínica para todo mundo, não tem. Então, o que acontece? E quando tem, não tomam? Para que serve a clínica de vacinas, né? Por que tem clínica particular se o governo faz tão bem e faz mesmo, né? A gente sabe que é o melhor programa governamental da história do Brasil. Entra político, sai político, entra presidente, sai presidente, mas o PNI está ali. Está ali, firme e forte, e todos nós vamos utilizar esse serviço público. E, na verdade, nós somos parceiros, né? A clínica particular com o SUS, nós somos parceiros, porque existem vacinas que nós não temos e a clínica particular isso tem. É ótimo. E, às vezes, o que acontece? Tem uma quantidade muito pequena que o governo tem que escolher para quem dá, né? Por exemplo, agora a questão do Covid, que nem foi para a clínica, porque não sobrou. Vocês pegaram tudo. Ficou tudo para o governo. Mas todo mundo já se vacinou na cidade? Não. E aí você tem a clínica particular, ela vai fazer o quê? Vai dar para esses públicos que não estão contemplados no governo quando tem vacina, tá? E algumas vacinas que estão no particular e que ainda não estão no governo. E até isso é interessante falar para o médico. Isso aconteceu uma vez quando entrou vacina de rotavírus para o governo. Foi uma colega na televisão falar que não era para tomar vacina de rotavírus. Meu Deus. Tá? Deu 2 meses, a vacina entrou para o governo, ela foi de novo na televisão e falou que era para tomar.
Então, gente, a vacina, elas são boas e elas, em algum momento, elas vão entrar no serviço, no serviço público. Mas é importante as pessoas investirem no particular também. Só que leva um tempo, entendeu? Porque no particular, assim, eu decidi que eu quero, a vacina chegou, eu vou lá, compro e põe para as pessoas tomarem. No governo não é assim. Não. Você vai ter que ter disponibilidade. Nós temos 200 milhões de pessoas para vacinar. Quantos milhões de doses consegue comprar? O governo brasileiro conseguiu comprar 80 milhões de doses de vacina contra a gripe. 80 milhões. Nós somos 200 milhões. Para quem que eu vou dar esses 80 milhões? E outra, nós vamos utilizar os 80 milhões? Não vai, porque na hora que você distribui para o Brasil, você tem que distribuir com um pouquinho de folga para os postos, porque você não sabe onde que todo mundo vai tomar. Aí sobra num lugar, falta no outro. Dessas 80 milhões, você consegue aplicar, foi 45, 50? 50 e pouco. 50 e poucas. E tem a questão também que é importante a gente falar, queria que vocês duas comentassem. Quando se fala de vacina, tem duas questões: armazenamento e logística de distribuição. Como funciona isso na vacinação? Complicadíssimo isso. Tanto é que o Éder Gatti, que é o chefe hoje, chefe de nós duas, né? Nós duas, é o nosso chefão. Esteve em Santos semana passada, ele é brilhante, uma pessoa jovem, bem intencionada. Éder Gatti. Doutor Éder Gatti. O diretor do Programa Nacional de Imunização. É muito bom. Veio de Brasília, esteve aqui conosco, deu uma aula maravilhosa. E ele falou uma coisa muito importante. Não adianta a gente ter mais vacinas enquanto a gente não usar o que nós já temos. Isso é muito importante. Tem validade? Tem validade. A gente tem que ter lugar para guardar isso tudo, que não é fácil. Não é todo lugar do Brasil que tem câmara de vacinas igual nós temos em Santos. Não é. Não é todo lugar do Brasil que tem computador para jogar no sistema lá. Não tem internet. Não tem internet. Quando tem internet e computador, não tem energia elétrica. E quando você consegue tudo isso, rouba um cabo. E depois eles roubam o computador. Aqui, o Ministério da Saúde, eles compram as vacinas, distribuem para os estados através do GVE, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica. Cada região tem um grupo. E esse grupo divide para os seus municípios. Então, aqui em Santos é o GVE 25, da região 25, que distribui para 9 municípios da Baixada Santista. Então, ele vai distribuindo conforme o número de população e tal. E aí, ele vem, né, as vacinas vêm até a central de imunização do estado e depois a gente vai buscar essas vacinas e aí tem a rede de frio, que ela tem que estar armazenada na temperatura correta, tudo certinho. E aqui em Santos, eu falo com orgulho, né? A gente tem uma central de imunização que é excelente, né? Nós temos câmaras de vacina de alta qualidade, os profissionais são reciclados, capacitados periodicamente. Então, assim, é a nossa menina dos olhos, a nossa central de imunização, que infelizmente nem todos os municípios têm, né? Até para fazer um alerta para as pessoas que muitas vezes não vão tomar as vacinas, em cima disso que a senhora falou. Aqui vocês têm um local onde se armazena as vacinas. Só que as vacinas têm validade. Se as pessoas não vão tomar as vacinas, o que é feito para não se perder essas doses? São desprezadas, elas são enviadas novamente ao Estado. O Estado vai avaliar junto com o Ministério da Saúde. Aí, às vezes, eles lançam algumas normas técnicas naquele momento. Pode redistribuir para outros municípios? Não. Essas vacinas que perderam a validade, elas são desprezadas ou elas entram num papel que chama de quarentena, até o Ministério autorizar ou não para ser utilizado de acordo com os estudos que eles fazem. Mas a gente não deixa nenhuma vacina sem validade, que perdeu a validade nas nossas unidades. Sim, elas são retiradas imediatamente. As pessoas não indo, elas acabam... Vai jogar dinheiro fora. É o que o Éder Gatti falou. Quer dizer, se a gente quiser mais vacina, se o povo santista quiser mais vacina... Tem que tomar. Tem que tomar as que tem. Então, a gente tem que esvaziar as câmaras de vacina da Ana Paula, tá bom? Para que ela fale assim, olha, já acabou aqui, manda mais para mim. Tá cheio hoje? Não está cheia, ela está equilibrada. Mas assim, para eu lá, ter, não tem para tomar, tem. Se eu preciso, por exemplo, de mais vacinas de Covid, eu tenho que prestar conta, tudo informatizado, quantas vacinas foram dadas. Se ela me deu 1.000 vacinas e eu dei 800, a próxima remessa que ela vai me mandar é 200. Ela não vai me mandar mais 1.000, entendeu? Ela tem um jogo, porque como são poucas vacinas, essas vacinas são distribuídas para o Brasil inteiro. Então tem que ter um controle muito correto e isso a gente faz muito bem. Ou seja, muitas pessoas são contempladas e não vão tomar, e quem não é contemplado quer tomar. Isso, exatamente. E a clínica de vacina acaba tendo um papel assim
diferente, porque algumas pessoas que têm essa consciência, que estão valorizando, têm aonde buscar essas vacinas que ainda não estão na sua geladeira. Sim. Nesse caso, por exemplo, herpes zoster, uma vacina importantíssima. Foi até discussão lá com o Éder Gato, discussão assim no bom sentido, né? Sim, e aí, claro. Éder, qual que é a próxima que a gente vai ter, né? Porque são tantas que são muito boas. Nós temos a vacina contra o vírus sincicial respiratório para dar para as gestantes. Nós sabemos que 60% das internações de bebês são pelo vírus sincicial respiratório. Herpes zoster, que é uma doença que causa muito sofrimento para os nossos idosos, né? E a vacina de pneumonia melhor para que a gente evite mais uso de antibiótico, que nem você está falando. Quer dizer, eu acho que são as 3, né? Que são assim São as 3 que as são candidatas mais fortes, né? São mais fortes. Inclusive, eu sou até cliente lá da Mar Saúde. Você fez zoster? Fiz zoster, agora vou fazer a sincicial. Você vai fazer. Eu fiz zoster, estou esperando chegar a pneumo 20, que eu fiz 60 agora, que é a partir de 60. Como a pneumocócica 20, que é o que a gente tem hoje lá, é a pneumocócica 15 valente. A pneumocócica 20 está para chegar, eu estou nessa enrolação, tá? Mas pro meu marido que é mais velho, eu já dei a 15 mesmo. Não dá para esperar. E que doenças estão aguardando vacinas que podem ser importantes até para evitá-las? A chikungunya é uma das vacinas, né? Que tá, a dengue, que é o Butantan, está já em fase final, e aí sim a gente vai ter vacina da dengue. Chikungunya também está em fase final, né? Tá em fase o problema final. da dengue é que nós não tivemos tipo 3 e 4 para conseguir testar a vacina. Esse que é o problema. A vacina é boa, eu tenho certeza absoluta que vai ser boa. Só que ela, para ser testada, a gente precisa ter sorotipo 3 e 4 circulando. Agora, eu acompanhei bastante a pandemia, trabalhei ativamente, vimos que as vacinas eram muito clamadas pelas pessoas, e você tinha ali toda uma etapa de desenvolvimento, depois da fase 1, fase 2, fase 3, teste em laboratório, depois teste em humanos, e aí a gente para fazer ali um retrospect, né? Um reelback. E a gente vê o quanto as pessoas não aprenderam muitas vezes com a Covid. A Covid foi uma doença extremamente mortal, morreu muita gente ficou hospitalizada, e hoje mesmo com a vacina as pessoas não vão. E o SUS é um case de sucesso. Ele é gratuito. É que a gente fala que as vacinas são vítimas do próprio sucesso, né? Quer dizer, as vacinas acabam com as doenças, aí as pessoas perdem o medo da doença e aí para de valorizar a vacina. É isso que acontece. Porque na época da poliomielite, hoje ninguém, graças a Deus, vê a poliomielite aqui no Brasil. Desde 1988, não é isso? Isso, mas o problema é que a doença existe, ela está aí no mundo, inclusive nas fronteiras, né, do nosso país, e se a gente não vacinar, nós vamos ter poliomielite aqui. Agora, não podemos deixar de falar um assunto muito importante. Está chegando a temporada de verão. Isso. As pessoas ficam nesse intercâmbio de cidades, de países, e muitas vezes vão também viajar em navios de cruzeiros. Qual a importância de agora e sempre as pessoas irem atualizar a carteira de vacinação, não importa a idade que tiverem? Navio de cruzeiro, a gente já tem uma experiência muito grande aqui, porque mesmo na época do sarampo, né, que nós conseguimos controlar a doença aqui no município, mas veio através dos cruzeiros. Influenza, morte de jovens. Morte de jovens, Covid. Covid teve bastante. Bastante. Então, assim, inclusive nós temos um plano de monitoramento e vigilância. Para você ter ideia, hoje todos os tripulantes que vêm nesses cruzeiros, eles são vacinados. Antes não vinha tripulante vacinado por nenhuma doença. Teve hoje a varíola do macaco também? O máximo era a febre amarela. O Mpox, que é a varíola do macaco. Mudou, né? Agora. Ele mudou porque quando falava monkeypox, estavam matando macacos. Sim, né? Absurdo. Então, agora a Mpox é para grupos específicos também, né? E a gente já teve até uma reunião semana passada com a CLI, a Costa, MSC, no Porto aqui de Santos, justamente para já estar tudo organizado para que todos venham vacinados, tal. A gente está preocupado com a Mpox, porque ela não é uma vacina que são para todos. A transmissão, na maioria das vezes, é via sexual. E sabe como é que é um cruzeiro, né? Então, a gente está em estado de alerta. Mas a gente tem todo um critério de como a gente aprendeu na dor, né? Então, a gente consegue hoje fazer toda essa parceria com o Porto, com os cruzeiros, e a gente está fiscalizando já isso. Mas só de saber que todos os tripulantes já vêm vacinados, isso para nós é um divisor de águas para a gente começar a ter um controle aqui no município. E essas pessoas que viajam em cruzeiros, elas não vêm só para Santos, elas vêm do Brasil inteiro.
Exato. às vezes até de outros países como Argentina, Chile, e essa é uma outra preocupação também. Tem algum mês que a clínica tem mais demanda de pessoas para se vacinar? Tem na época da gripe ainda, né? Ainda é. E, inclusive, assim, lembrar as pessoas que vão viajar para o hemisfério norte, que é lá inverno. E a vacina contra a gripe, ela protege 6 meses. Então, tá indo viajar para o hemisfério norte, tem que tomar vacina de gripe de novo. Tá? Então, tem quem estiver indo para lá. Dá um F5. Oi? Dá um F5, atualiza. Atualiza. E navio também, na verdade. Não é hemisfério norte, mas é um local de grande incidência da doença. Sim. Então, toma a vacina de novo, faz um reforço, né? As pessoas falam, pode tomar um monte. Lembra a polio? A gente tomava 50 doses de polio, não tem problema nenhum. Não tem problema. Quanto vocês acreditam que... Até a doutora Márcia está com o Zé Gotinha ali no Zé blazer. Gotinha, é meu herói, nosso herói. Muito bonito o Zé Gotinha. O Zé Gotinha, ele tem um papel claro, bonito, um mascote, mas também tem ali um papel educativo. Sim. Qual que é a importância de ter campanhas em emissoras de rádio e televisão, em redes sociais, em as pessoas saberem que, de fato, essa vacinação está disponível o ano inteiro para várias doenças? O Zé Gotinha foi renascido, né, agora pelo Ministério, justamente porque ele tem uma memória afetiva dos pais, né, que tinham o Zé Gotinha, que ia no carro do bombeiro, aquela coisa toda. Aqui em Santos, herói nacional, o Zé Gotinha. Aqui em Santos a gente fez o Muretinha, que lindo, é parceiro também da Marsaúde. O Muretinha é uma gracinha. E a Muretinha foi feito num concurso público com as escolas municipais para escolher como seria o Zé Gotinha Santista. E aí eles escolheram o nome Muretinha. Foi até na época do nosso secretário de saúde, Fábio Ferraz, que teve a ideia. E aí eu falei, vamos fazer. E aí a gente fez junto com a Secretaria de Educação, foi muito bacana, e ele existe e ele vai. E é um sucesso, as crianças ficam enlouquecidas, os pais também. Criança não, viu? Ele fez um sucesso com os adultos lá, você viu, né? Todo mundo queria tirar foto com o Zé Muretinha. E é bom porque dá aquela lembrança positiva, afetiva, né, de que precisa vacinar. E não só isso, eu acho que todo mundo que tirou foto com o Zé Muretinha postou depois no Instagram. Isso é ótimo. E hoje, graças assim, ao Instagram, a gente está tendo um acesso às pessoas, porque tá todo mundo nos canais fechados de televisão, sabe? Então, o que você está fazendo aqui hoje, as mídias sociais, que estão levando essa informação para as pessoas, porque as pessoas estão nesses lugares. Porque se ela está na TV, ela vai escolher o que ela quer assistir. Ela vai assistir aquela série, ela vai assistir aquele filme, mas a notícia que a gente quer levar, a informação que a gente quer levar, não está chegando pela televisão. Então, nós temos que usar, sim, a mídia social. E aí, quando eu levo o Zé Muretinha, que todo mundo tira foto, era médico, enfermeira que estava lá, né? Era o pessoal de saúde. Todo mundo postou as fotos com o Zé Muretinha no Instagram. É importante, porque eu acredito que muitas vezes a desinformação, ela traz problemas. Muito. E como a gente tem aqui, a gente falou já bastante do SUS, que é um case de sucesso. A senhora até que tem experiência e às vezes ficaram um pouco aqui no Brasil, um pouco em Portugal, de outros países também. Como enxerga a questão da vacinação aqui no Brasil, ser gratuita, ter as clínicas particulares para dar o aporte? Como que é visto aos olhos do mundo? O que é diferente? Bom, o Brasil é um case de sucesso mundial. O que é diferente em Portugal, e até eu coloquei na minha aula na sexta-feira, né? Que a gente fala é a dimensão. Só que a gente não tem, e o governo brasileiro já percebeu isso, em vez de a gente cuidar de um país enorme, cada um cuidar do seu pedacinho. Então, ela cuida de Santos, ela vai garantir que a nossa cobertura vacinal aqui em Santos esteja boa, aí a gente consegue igualar Portugal. Portugal tem cobertura de 100% para todas as vacinas, tá? E as vacinas, ou elas são fornecidas pelo governo, ou elas são subsidiadas pelo governo, tá? Então, por exemplo, eu tomei a minha vacina XBB contra a Covid lá em janeiro, muito antes dela chegar aqui, né? E eu fui o quê? Com o meu cartão do cidadão, que tem um chip. Isso. E lá eles conseguem ver o que eu tomei e o que eu não tomei. E se você quiser, você vai ver que eu recebo um SMS me convocando para as minhas próximas vacinas, sem custo nenhum. E eu recebo lá. Márcia Faria Rodrigues, SNS, não sei que número. A senhora está convocada a comparecer para tomar a vacina tal, no dia tal, no lugar tal, na hora tal, com hora marcada.
E as pessoas vão. E as pessoas vão. É compromisso. É compromisso. E a gente é chamado assim por SMS, pessoa por pessoa. Então, fazer isso no Brasil é difícil por causa das nossas dimensões. Mas talvez a gente consiga fazer no nosso microcosmos aqui, né? Eu acho que consegue. Eu tenho esperança que a gente já está fazendo um microplanejamento, né? Fizemos aí monitoramento de sarampo e poliomielite e foi um sucesso, porque a gente conseguiu mais de 92%. Isso é ótimo. Porque então, a maioria esquece, tá? A maioria não vai porque não quer. É porque esquece. Isso aí, como eu falei, tá lá escrito a lápis, a mãe tá levando, ela não vai. Mas até pra gente finalizar, por gentileza, eu gostaria que vocês duas deixassem um recado para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Qual a importância da vacinação? Bom, então o meu recado é para que as mamães olhem essas benditas carteiras de vacinas, porque talvez já esteja marcadinho lá a próxima vacina que precisa tomar, tá? E para os colegas médicos, profissionais de saúde, é compromisso de cada um de nós olhar essas carteiras de vacinas e orientar as mães para que procurem um serviço de saúde, mesmo que não saiba qual é a próxima vacina que a pessoa vai tomar, porque a gente não é obrigado a conhecer de tudo, né? Mas olha, cadê a sua carteira de vacinas? Você trouxe? Olha, eu tô vendo aqui que talvez esteja faltando alguma vacina. Então, procure um serviço de saúde e coloque a sua vacinação em dia. Então, o meu recado é esse. O meu recado é que vacina salva vidas. Vacina boa é aquela que está no braço. Então, eu faço um apelo para que você que ainda não tomou a vacina, não levou seus filhos para vacinar, que vá até as nossas unidades, vacine com bastante tranquilidade, segunda a sexta-feira, das 7 até as 16 horas e também aos sábados até as 15h30. E nós temos vacina para toda a população. Então, procure os nossos serviços de saúde, aquelas vacinas que nós não temos no SUS. Se você tiver condição, procure uma clínica particular, mas faça as vacinas que são seguras, eficazes e que tem todo um controle muito bem feito. Não precisa ter medo, porque nós trabalhamos com bastante seriedade e eficiência. Tá certo. Queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. E a gente, a qualquer momento, volta com o nosso Saúde VersoCast. Eu já convido você que está nos assistindo a acompanhar também as atualizações pelo Instagram, Estúdio Zoom CFV. Obrigada e até a próxima. Tchau!